né? Então, tem gente que às vezes se aproxima, né, numa perspectiva literalista, que não é o caso, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho disso aí, né? Como uma introdução, né, a esse livro aí precioso da Bíblia. É um livro que a gente tem que aprofundar no conhecimento dele, né? Principalmente aí nesses dias, né, de pandemia, o pessoal fica querendo saber como agir, né? E fica querendo assistir filme de apocalipse zumbi, seriado, né? Para ver como vai agir. E a Bíblia tem tudo para nós, né? E ela já diz para nós as coisas que são, as coisas que hão de acontecer, né? Então, basta a gente se aproximar desse livro com temor, com o coração obediente, para a gente poder ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Vamos divulgar, gente? Temos 6 minutos aí para a gente começar o nosso estudo. Vamos fazer uma oração, né? 8 horas a gente começa. E aí a gente vai ter um estudo, um breve estudo panorâmico de Apocalipse. E aí, no final, eu abro para perguntas, tá bom? Então, se você tiver uma dúvida, anota aí e lança no final. Durante, eu não vou estar vendo as perguntas e tal, então, mas aí no final, você lança a pergunta para a gente poder responder, caso você tenha. Beleza? Ajuda a gente a divulgar aí, compartilha aí no seu Facebook, para que mais pessoas estejam acompanhando esse estudo, panorama do livro de Apocalipse. E hoje, né, em tese, a gente estaria fazendo esse estudo lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, junto com os jovens, né? Toda sexta-feira, 8h30, a gente tem o discipulado, a gente tem estudado lá. E aí, como a gente não estaria presencialmente lá, a gente decidiu fazer então aqui online, né? Então, na página da nossa igreja, meu nome é Daniel Simoncelos, quem não me conhece, eu sou pastor da primeira igreja. Então, sou um dos pastores auxiliares lá. E muito bom estar com vocês aqui, tá bom, queridos? Então ajuda a gente a divulgar aí esse estudo para que mais pessoas possam participar conosco. Isso aí, gente. Faltam 4 minutos para a gente começar. Ajuda a gente aí, divulga aí, compartilha, né, para a gente poder iniciar o nosso estudo. 8 horas a gente inicia, 8 horas em ponto. A gente vai estar começando o nosso estudo em Apocalipse. Já vai abrindo sua Bíblia também lá em Apocalipse. E em tempos, né, de pandemia, que a gente está recluso dentro de casa, né, no intuito de não propagar ainda mais o vírus, né, muita gente levanta um monte de teorias da conspiração e usam até a Bíblia para poder defender algumas coisas. Então, o nosso intuito também em dar esse estudo é munir você com conhecimento da Escritura Sagrada, né, para que você aprenda mais da Bíblia e aprendendo e interpretando da maneira correta, né? Então, muita gente às vezes usa a Bíblia como um amuleto ou interpreta os textos bíblicos de forma errada, se aproxima deles sem uma correta interpretação, né? Entendendo o seu contexto, entendendo o seu gênero, né? Então, você não se aproxima de um gênero literário sem entender, né, esse gênero. Por exemplo, você não se aproxima de uma poesia interpretando-a como uma notícia de jornal. Uma poesia, você sabe que ela usa recursos que são não literais. Então ela usa, né, figuras, ela usa imagens, coisas que o exagero, né? Então algumas coisas que a poesia tem, né, paralelismos, né, repetições para dar ênfase, que um noticiário, uma notícia, um jornal, você não vai ler da mesma maneira. Então, o gênero apocalíptico também, nós não podemos nos aproximar dele interpretando como se fosse uma mera narrativa. Não é.
O gênero apocalíptico ele tem o seu próprio gênero e a gente vai estar vendo isso, né, ao longo das próximas semanas, interpretando o livro de Apocalipse e aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor quer. E veja, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Apocalipse é uma revelação de Deus para nós, é uma revelação de Deus para mim e para você. Não estudar esse livro, não entender o que Deus está falando aqui para mim e para você, é negligência nossa, né? E ignorância não serve para nada, só nos faz estar despreparados no momento que a gente precisaria estar preparado, né? Walter, Deus te abençoe, querido, bom tê-lo aí conosco. Galera, falta 1 minuto, compartilha aí, ajuda a gente a divulgar esse estudo que a gente já vai começar. Panorama de Apocalipse é um livro top, é um livro muito legal e a gente precisa conhecer melhor esse livro, tá bom? Então, se eu fosse você, eu não perdia, porque é muito da hora. Tranquilo? 1 minuto para a gente começar, iniciar o nosso estudo da Bíblia Sagrada, um estudo online, usando a ferramenta da internet para a gente estar próximo, para a gente estar junto, né? Então a gente está em casa, mas a gente pode estar perto, né, por meio dessa ferramenta. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro Ramos, graça e paz, querido. Deus abençoe. Pedro esteve conosco aí também no último estudo. Vamos lá, galera. Vamos começar então o nosso estudo, explicando então como que vai funcionar. Nós vamos orar agora. Vou fazer uma breve exposição, né, dando uma introdução ao livro de Apocalipse. Depois a gente abre para perguntas, tá bom? E aí, durante não adianta fazer a pergunta porque eu não vou ler, mas no final aí você anota e faz a pergunta no final para a gente poder responder, tá bom? Daniel Rangel, Deus te abençoe, querido. Em breve, presencialmente, nosso discipulado, se Deus quiser. Enquanto a gente não tem discipulado presencial, pelo menos a gente consegue ter aí mais gente conosco também, né? Gente aí de São Paulo tá aí conosco, gente de vários outros lugares, né? Maninho, tamo junto. Cristina, Deus abençoe. Vamos orar, queridos, para a gente iniciar o nosso estudo bíblico, o estudo da palavra do Senhor. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estudar a Tua palavra, pelo privilégio que temos de nos reunir, não presencialmente, mas virtualmente em Teu nome, no intuito de aprender mais a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor traga iluminação ao nosso coração para discernirmos e aprendermos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor, ó Deus, ministre a cada um de nós, trazendo a Tua paz que excede todo entendimento. Oramos pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos lá então. Panorama de Apocalipse, a gente está começando hoje, é a primeira aula nossa, tá? Então a nossa ideia não é uma pregação, é uma aula, tá bom? Então a gente não vai estudar um texto bíblico específico, mas a gente vai ver de forma panorâmica todo o livro de Apocalipse. Hoje não todo ele, mas ao longo das próximas semanas a gente vai estar fazendo isso, tá bom? Então, para começar, né, o livro de Apocalipse. Por que ele chama Apocalipse, né, para a gente entender? Primeiramente, porque um livro judeu não tinha título, tá bom? Por exemplo, Gênesis não se chama Gênesis, não tinha esse nome pelos judeus dentro da Bíblia hebraica, né? Então, dentro da Bíblia hebraica, o livro de Gênesis, o nome dele é a primeira palavra do livro, Bereshit, né? Então tá lá, Bereshit bara Elohim, né? Que é como começa Gênesis 1:1, e aí a primeira palavra que é Bereshit, no princípio. Então esse é o nome do livro de Gênesis, no princípio. Apocalipse, ele seguiu essa mesma regra, né? Que é Apocalipse. Qual que é a primeira palavra grega aqui no livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então ele começa com a palavra revelação. Que palavra é essa em grego? Apocalipsis. Então ele começa com a palavra Apocalipsis. Então Apocalipse quer dizer revelação. E esse é o título do livro de Apocalipse. Ele é escrito pelo apóstolo João. João escreve o livro de Apocalipse dentro de um contexto.
Nós estamos falando já do final do primeiro século, por volta do ano 95, e nesse período nós temos o imperador Domiciano perseguindo a igreja. O apóstolo João, o último apóstolo vivo, todos os outros demais apóstolos já haviam sido mortos, perseguidos e mortos por causa do evangelho. Então o apóstolo João, já velhinho, no fim já da sua vida, ele é exilado para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ele é exilado pelo imperador no intuito dele não ter mais influência sobre a igreja. O apóstolo João não foi morto porque Deus não permitiu. Porque, segundo a tradição, ele foi lançado dentro de uma bacia de azeite fervendo. Então imagine óleo quente. Ele foi jogado lá para ser fritado, mas nada aconteceu. Ele só se banhou no óleo. E Deus o salvou milagrosamente. Ele é exilado para a ilha de Patmos, e ali onde o imperador imagina que ele não teria nenhuma influência sobre a igreja, Deus lhe dá a revelação de Apocalipse, que traz influência para todas as igrejas de todas as épocas. Já velhinho, no fim da sua vida, onde as pessoas pensavam, vamos deixar ele lá para morrer e não vai ter nenhuma influência. Não, ele tem a revelação do terceiro céu, ele tem a revelação do Apocalipse, das coisas que aconteceriam, e nos influencia as igrejas de todas as épocas. O apóstolo João, aquele que escreve o Evangelho de João, aquele que escreve as cartas de João, e aquele que escreve o livro de Apocalipse. E como ele escreve Apocalipse, diferentemente das cartas, que são um gênero epistolar, um gênero de cartas, e a gente interpreta cartas como cartas, então quem escreve, para quem escreve, em que contexto escreve, nós interpretamos de forma literal as cartas, a gente entende dentro do seu contexto. O gênero de evangelhos que João escreve, o evangelho ele é uma narrativa, mas não é uma narrativa comum, não é uma simples narrativa, é uma narrativa que tem uma teologia por trás, uma intenção. Então veja, os 4 evangelhos, por exemplo, são uma narrativa de 4 perspectivas sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Mas perspectivas distintas, teológicas distintas, não uma mera narrativa. Porque se fosse mera narrativa, a gente precisaria ter uma só. Não, são 4 perspectivas distintas e a ordem que eles colocam tem propósito. Então, ao ler os evangelhos, por exemplo, a gente não tem que preocupar em fazer um panorama dos 4 evangelhos e para a gente entender o evento por trás, porque inspirado é como o evangelista colocou. Então por que ele narra esse evento depois desse? Então ele tem propósito nisso. Agora, Apocalipse não. O gênero é um gênero apocalíptico, é um gênero profético e também epistolar. Nós temos, por exemplo, um gênero de epístolas, de carta, nos capítulos 2 e 3, que são as cartas às 7 igrejas. Mas o gênero apocalíptico, a gente já vai ter no capítulo 1, nós já vamos ter do capítulo 4 em diante. E o gênero apocalíptico não é um gênero que deve ser interpretado literalmente. Então, quando eu me aproximo de um gênero apocalíptico, é como se fosse uma visão mais simbólica. Então, nós temos coisas sendo reveladas aqui que interpretar de forma literal, muitas vezes, não é prudente. 144 mil selados. Isso aqui, então, tiveram igrejas na história que interpretaram como sendo literal, 144 mil. Então, salvos serão só 144 mil pessoas. Qual que foi o problema dessa galera, os testemunhos de Jeová? Que eles ultrapassaram em muito 144 mil pessoas. Eles tiveram que tentar reinterpretar, E 144 mil, a gente vai ver isso mais pra frente, nada mais é do que 12 vezes 12 vezes 1000. 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, vezes 1000. A igreja do Antigo, a igreja do Novo, vezes 1000. Todas as igrejas de todas as eras. Gênero apocalíptico. O número 7 é um número extremamente importante no livro de Apocalipse, porque ele tem símbolo, ele tem significado. Quando se fala do dragão, ou da besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, que tem 10 cabeças, tudo isso tem um significado, e a gente vai ver isso ao longo das próximas aulas aí, Então a gente vai estar vendo isso, e veja, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, e como ele escreve o livro de Apocalipse? Ele não escreve de forma sequencial, cronológica.
O erro de muita gente ao se aproximar de Apocalipse é querer interpretar Apocalipse como se ele tivesse sido escrito de forma cronológica, onde um capítulo após o outro, então, vem na ordem cronológica. Não. O apóstolo João escreve dentro de uma perspectiva judaica, dentro de uma literatura judaica, com todo um background do Antigo Testamento, cita muito Zacarias, cita muito Daniel, cita muito Ezequiel, muito esses livros que são apocalípticos lá no Antigo Testamento, que tem gênero apocalíptico neles no Antigo Testamento, mas ele escreve numa ordem lógica. Tá? E William Hendrickson, ele vai trazer essa noção pra gente. Ele tem um livro chamado Mais que Vencedor, que é um livro de Apocalipse, que ele vai trazer essa noção de que o livro de Apocalipse ele tem 7 estágios e ele tem esses estágios são relatados de forma progressiva. Então eles são paralelos. Então, por exemplo, João ele traz uma narrativa em um ciclo que ele narra. Por exemplo, são 7 ciclos em Apocalipse, só para te dar uma visão mais ampla do livro. O livro de Apocalipse, então, ele tem o capítulo 1º, que é a introdução, capítulo 2 e 3, né? Aliás, antes disso, né? Capítulo 1, verso 19, ele vai dizer: escreve, pois, as coisas que são, as coisas que viste. 1, verso 19. As coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. As que vistes é o capítulo 1º. As que são é o que estava acontecendo nas igrejas, capítulos 2 e 3. E as que hão de acontecer, capítulo 4 a 22. Então o livro já pode ser dividido dessas 3 maneiras. As coisas que viste, ele viu Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Ele viu o Senhor Jesus ressurreto, glorificado, capítulo 1. Capítulo 2 e 3, nós temos as cartas às igrejas. Elas têm um contexto histórico. Num momento na história, é o que estava acontecendo naquela época. 7 igrejas de capítulo 2 e 3. Obviamente que essas igrejas têm aplicações para nós hoje, assim como a carta de Paulo aos Efésios, aos Romanos, tudo isso tem aplicações para nós hoje. Mas do capítulo 4 ao 22, as coisas que hão de acontecer. Então, ele escreve dessa maneira, e do capítulo 4 ao 22, nós temos 7 ciclos, né? Então, se você tiver dúvida e não entendeu alguma coisa, já anota aí para perguntar no final, tá bom? E esse estudo vai ficar gravado para você ver com mais vagar também, poder fixar melhor essas coisas. E é importante ler o livro de Apocalipse também, para você não se aproximar de forma muito crua. Mas esses 7 ciclos, nós temos então os 7 selos, que é o primeiro ciclo. Esses ciclos iniciam quando Jesus Cristo sobe. Então o reino de Deus se inicia não no reinado milenar, né, como alguns interpretam, como se Apocalipse capítulo 20 fosse um milênio que vai acontecer. Não! Apocalipse capítulo 20 inicia na ressurreição de Cristo, quando ele já se assenta à destra de Deus, ele já reina, ele está reinando para todo sempre, ele já reina, ele já é rei, ele já está reinando no seu reinado milenar. E 1000 não é literal, é um período extenso de tempo, um grande período de tempo. Então ele começa esse reino e termina na sua segunda vinda, e culmina na sua segunda vinda. Então o livro de Apocalipse, ele, no capítulo 4 até o final desse reino milenar, no capítulo 20, nós temos esses ciclos que iniciam na ressurreição e terminam na segunda vinda. Ok? Que é esse período que nós temos vivido hoje e que temos vivido. Então, quando é que teremos anticristos? Anticristo nós temos desde quando Jesus ressuscitou, vários anticristos surgiram, até que virá o anticristo, no tempo do fim. Pestes, guerras, rumores de guerras, perseguição, morte aos cristãos, desde a ressurreição de Cristo, até que isso vai se intensificar no tempo do fim. E essas coisas, então, e João vai relatando isso de forma paralela e progressiva, essas coisas vão se intensificando. Hoje já vivemos uma intensidade, temos uma pandemia acontecendo, temos guerras acontecendo, perseguição acontecendo, a pregação do evangelho se expandindo e sendo mais ampla, cada vez mais ampla. Então essas coisas todas ocorrendo paralelamente e se intensificando quanto mais se aproxima do fim. 7 selos inicia na primeira vinda, culmina na segunda vinda. Capítulo 6 e 7, os 7 selos. Depois nós temos as 7 trombetas, capítulos 8, 9, 10 e 11. As 7 trombetas são paralelas aos 7 selos.
não são depois. Quando abre o 7 selo, começam a tocar 7 trombetas, ou seja, elas estão aqui paralelas e progressivas. 7 trombetas, capítulos 8, 9, 10 e 11. Nós temos depois a tríade do mal. E aí, veja, ele está falando aqui, né, de vários eventos que vão acontecer, os 4 cavaleiros, pestes, guerra, morte, todas essas coisas acontecendo. E aí, então, dos capítulos 12 e 13, nós temos a visão da tríade do mal, o dragão, que é Satanás, o falso profeta e o anticristo. Né? É Satanás imitando a Deus, a trindade, ele então faz a tríade do mal, os capítulos 12 e 13. No capítulo 14 nós temos 7 vozes, então nós temos o 4º ciclo aí, todos eles paralelos. Inicia na primeira vinda, termina na segunda vinda e culmina na segunda vinda. E quanto mais esses ciclos vão se aproximando, ele mais vai aproximando do fim. Depois nós temos capítulos 15 e 16, os 7 flagelos. Depois nós temos a grande meretriz, a queda da Babilônia e a destruição e a vitória de Cristo sobre a tríade do mal, o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Nós temos então, por fim, no capítulo 20, o milênio. Inicia na primeira vinda e culmina na segunda vinda. Todas essas coisas são paralelos. Veja, nesses ciclos, por exemplo, é como se João, em um determinado momento, ele narrasse sobre uma perspectiva e depois ele narrasse a mesma coisa, só que sobre outra perspectiva, uma outra cena. Então, primeiro ele narra numa perspectiva na visão da igreja e depois ele narra numa perspectiva na visão dos ímpios. Mas ele está narrando a mesma coisa acontecendo. E aí por isso que às vezes gera muito problema, a gente vai ver tudo isso, tá bom? A gente está dando só um panorama inicial, uma introdução, para a gente ver que Apocalipse não é um negócio que deve ser interpretado sequencialmente, né? E como se fosse cronológico, não é. E eu espero que no final você tenha essa visão. E se você quiser, eu posso te mandar os slides, né? Eu não consigo projetar aqui para você ver. A gente está fazendo essa transmissão no celular e eu não sou tão tecnológico assim, né? Mas eu tenho os slides todos do panorama de Apocalipse e eu posso mandar para você, tá bom? E aí no final, então, eu passo meu e-mail e aí você me manda um e-mail pedindo e eu te envio os slides no seu e-mail. Voltando então, queridos, né? É importante a gente entender isso e aí a gente... Entendendo isso, existem algumas formas de se aproximar de Apocalipse. Tem gente que às vezes interpreta Apocalipse numa visão preterista. Tá? E tem gente que interpreta assim, que vai dizer o seguinte, que Apocalipse todo já aconteceu. Quando João escreveu, ele só narrou o que estava acontecendo na sua época. Por exemplo, quem que era o anticristo, então, que eles vão interpretar? Era o imperador. O imperador é quem requer adoração para si. E é fato, isso acontece. O imperador Domiciano era um anticristo na época, mas virá o anticristo. Então essa visão preterista, dizendo que tudo já aconteceu e a gente só tem aplicações para nós hoje, não é fato. Tem gente que vai olhar para o Apocalipse com uma visão só futurista. Então assim, vai dizer, não, isso aqui é só coisa que vai acontecer. E não, tem coisa que já aconteceu na história, tem coisa que está acontecendo. Não é coisa só que vai acontecer. Né? Então a gente vê o capítulo 2 e 3, por exemplo, coisas que já aconteceram. Né? Do capítulo 4 em diante, as coisas estão acontecendo. Hoje estamos vivendo já dias apocalípticos, né? Quando Jesus vai voltar, a gente ainda não sabe. E a minha ideia para que você esteja conosco aqui ao longo das próximas semanas é que você consiga interpretar os sinais, que você consiga interpretar corretamente esse livro para poder entender as coisas que virão, para você não ser mais um propagador de fake news e de teoria da conspiração, de chip, né, de coisas assim. Nós vamos chegar nessas coisas e vamos interpretar essas coisas que o Apocalipse diz, né? Então não é só futurista também. Tem gente que vai interpretar como se fosse estágios da igreja. Então as 7 igrejas, por exemplo, a primeira igreja era na época do 1º século, né? A Laodiceia é a igreja hoje. Não. Isso serve para todas as igrejas de todas as épocas. Então a forma de interpretar Apocalipse é dessa maneira, né? Interpretando as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer, né? Isso tudo aplicado para nós hoje. Vamos lá para o livro, então? Vamos entrar... Hoje a gente vai entrar no capítulo 1, 2 e 3, tá bom? Semana que vem, então, a gente entra nos capítulos 4 em diante. E aí, talvez, em 3 semanas a gente feche isso, se Deus quiser. Capítulo 1. Nós temos revelação, Apocalipse,
de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar as coisas que vão acontecer, que em breve devem acontecer. Por que em breve? Se João escreveu o Apocalipse há 2000 anos atrás, nós estamos falando do fim do segundo século, do primeiro século, 95, então há quase 2000 anos atrás. As coisas que em breve devem acontecer, porque elas já se iniciaram ali e elas vão culminar na segunda vinda. E obviamente que quando nós morremos, nos apresentamos diante do Senhor, nós já somos conduzidos e o tempo espiritual é diferente do nosso, né? E a gente em breve já estará no juízo final. Então essas coisas em breve devem acontecer porque sim, muitas delas já estariam acontecendo, né? E aí ele se dirige à igreja e aí ele fala, né, como aquele que está se remetendo à igreja, o seu servo João. Então o apóstolo João, ele sequer se dirige como apóstolo, mas como servo. Servo aqui no grego a palavra doulos, que é escravo. Estou falando seu escravo. Ele não se coloca como o tal, ele se coloca como servo. E nós somos chamados a nos reconhecer também como servos diante da igreja. Não para ser servidos, mas para servir, para cuidar. Muita gente hoje tem tido uma visão egoísta, querendo manter as igrejas abertas, colocando os idosos e as pessoas vulneráveis em risco. E tudo isso é uma questão de amor e de serviço e de cuidado para com os nossos irmãos. E aí ele vai dizer que ele atesta da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, e ele vai dizer então Makarioi, né? Makarios, né? A palavra aqui, bem-aventurados, verso 3, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Bem-aventurado é você que está ouvindo isso agora. E não apenas que ouve e lê, mas que guarda. Nosso intuito em estudar a palavra de Deus e aprofundar no conhecimento da teologia e da palavra não é para ter mero conhecimento, mas para guardá-la. O conhecimento da palavra de Deus deve nos levar a uma vida de prática da piedade. O conhecimento da palavra tem que nos levar à santificação, à santidade. Então, bem-aventurados que leem e ouvem e guardam. Eu leio, eu aprendo, eu pratico. Se eu leio e aprendo e não pratico, eu sou tolo. E o julgamento para mim será pior do que para quem não conhece. E ele vai dizer, o tempo está próximo. Verso 4, João às 7 igrejas. Então veja, quem é o destinatário de João? João é o remetente, ele remete essa carta às igrejas. E ele remete para 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele escreve na ordem que o mensageiro entregaria as cartas. Porque se você olhar no mapa ali da Ásia Menor, as 7 igrejas estão localizadas na região da Turquia hoje. E João estava na ilha de Patmos. Essas cartas, então, Éfeso era onde ficava o porto. O mensageiro ia chegar por Éfeso. Então, de Éfeso, está vendo aqui o mapinha, né? Éfeso está aqui no porto, tá bom? Ele ia chegar logo aqui. De Éfeso, então, ele já vai direto para Esmirna. Não, Esmirna aqui do lado. Depois ele já vai direto para Pérgamo. Depois para Tiatira. Depois ele vai para Sardes. Depois ele vai para Filadélfia. E por fim ele vai para Laodiceia. Então é a rota, né, do mensageiro. A rota que ele entregaria as cartas é a ordem das 7 igrejas aqui. Então veja, não é uma ordem cronológica, é uma ordem lógica da rota da época que o mensageiro teria que passar. Ele se dirige às 7 igrejas e então ele vai dizer graça e paz, que se encontram na Ásia. Graça e paz, aqui é interessante a gente entender, caris e eirene. Eirene é a tradução da palavra hebraica, né? Eirene é a palavra grega, é a tradução da palavra hebraica shalom. Então nós temos graça, caris, que era a saudação gentílica. Quando as pessoas se saudavam, elas diziam graça, caris. E o judeu, quando se saudava, dizia shalom. A união, então, de judeus e gentios. A igreja de todas as eras, de todas as épocas, judeus e gentios. Tá bom? Tem gente que interpreta Apocalipse dizendo, não, porque vai ter o arrebatamento, que a igreja vai subir e os judeus, então, vão ser convertidos, como se tivesse uma distinção entre igreja e Israel. Não há. A igreja é o Israel de Deus. Judeus e gentios são a igreja. Tá bom? Então Deus não faz distinção entre judeu e entre gentio. E João já diz isso aqui na própria saudação. Graça e paz.
E aí ele vai dizer tanto do que Deus fez na nossa salvação, quanto a consequência da nossa salvação. Deus nos salva pela graça e isso gera paz ao nosso coração. A vós outros, 7 igrejas, e 7 é um número também que aponta para todas as igrejas de todas as épocas. Graça e paz a vós outros, daquele que era, que há de vir, que era e que há de vir. Isso aqui é uma alusão a Êxodo capítulo 3, que é quando Deus se apresenta a Moisés e ele diz o quê? Qual era o seu nome? Eu sou o que sou. Yahvé. Yahvé em hebraico quer dizer isso, eu sou o que sou. E aqui então ele está dizendo graça e paz da parte do eu sou, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte de Yahvé, não só de Yahvé, da parte dos 7 espíritos. E veja o problema de interpretar Apocalipse literalmente. Quem interpreta literalmente, não entendendo o gênero apocalíptico, vai falar 7 espíritos. Deus tem 7 espíritos. Não! Isso aqui aponta para o sétuplo Espírito de Deus, que está lá em Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías 11, verso 2 explica para nós, porque nós temos o sétuplo Espírito de Deus, mostrando os atributos do Espírito de Deus. Ele vai dizer, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, 1. Espírito de sabedoria, 2. Espírito de entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. Espírito de fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. Espírito do temor do Senhor, 7. O sétuplo Espírito de Deus. Então, os 7 Espíritos da parte de Deus, apontando para os atributos desse Deus, né, que opera no meio da igreja. 7 Espíritos, e não apenas do Deus Pai, Deus Espírito, mas de Deus Filho, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, aquele que morreu e ressuscitou, o primeiro que morreu e ressuscitou e não morreu mais. Ele está vivo para todo sempre, reinando para todo sempre, e nós podemos passar pela morte, mas nós ressuscitaremos com ele. Essa é a nossa esperança. Nós não temos medo de nenhuma pandemia, nós não temos medo de nenhuma perseguição do imperador matando cristão, porque para nós o morrer é lucro. Ele é o primogênito de entre os mortos, e porque ele morreu, nós sabemos que nós ressuscitaremos com ele, porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte, o maior inimigo e o último inimigo a ser vencido. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ele nos salvou, ele nos trouxe a remissão. E o que ele fez por nós, ele nos transformou e nos constituiu em um reino de sacerdotes. Então nós, por meio de Cristo, que é rei, sacerdote e profeta, somos feitos reis e sacerdotes. Nós reinaremos com ele, nós não precisamos de mediadores para nos achegar a Deus. O sacerdócio universal do crente, a gente pode ler a palavra e Deus falar direto conosco. Nós temos livre acesso, o véu do santuário se rasgou, não há mais um sumo sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote que nos liga a Deus, e nós então somos feitos um reino de sacerdotes. Louvado seja Deus. Constituídos para a glória dele, para louvor dele, domínio dele pelos séculos dos séculos. E aí o verso 7, ele diz que ele vem com as nuvens, e aqui ele faz uma alusão ao livro de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, que ele diz que eis que eu vi um como filho do homem, que vem nas nuvens, e foi-lhe dado o domínio e o reino pelos séculos dos séculos, e o seu reino não tem fim, é um reino eterno para todo sempre. Então ele diz aqui, isso aqui é o cumprimento de Daniel 7, João diz. Ele vem nas nuvens e todo olho verá. Não haverá um arrebatamento secreto. Não haverá uma vinda de Cristo secreta. Quando Jesus vier, todo olho verá. Todo olho, diz o texto bíblico. Todos verão. Não será uma vinda secreta e depois uma vinda aparente. Quando ele vier, ele virá e todo olho o verá, e todos, até aqueles que o traspassaram. E todo joelho vai se dobrar naquele dia. E aí o verso 8 ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega. O que ele quer dizer com alfa e ômega? Aqui é uma tradução literal do hebraico, né? Alfa, do grego, desculpa. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. É como se ele estivesse dizendo, eu sou o A e o Z. Eu sou o primeiro e o último. Na revelação, ele é o alfa e o ômega, tudo vem dele. É ele quem traz essa revelação. Essa revelação é da parte de Deus. Diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, é o Shaddai. Louvado seja Deus. E aí João tem uma visão do Senhor Jesus.
Hoje a gente só vem até o capítulo 1º, tá, querido? Semana que vem a gente vê as 7 igrejas, na outra a gente vê o capítulo 4. Senão vai ficar muito denso e eu já tô com medo de você nem estar me acompanhando aí. Verso 9 a 20, nós temos a revelação de quem é Jesus. E João vê o Senhor Jesus glorificado. Veja o que ele vê, né? Ele vê o Senhor Jesus. Ele diz, eu, João, companheiro de tribulação, a palavra tlipsis aqui no grego, que é aperto. Então ele estava passando pelo aperto e a igreja estava sendo perseguida. E nós hoje estamos passando dificuldades. E somos chamados a olhar para o Jesus ressurreto. Até a nossa esperança nele. E veja, eu, companheiro de tribulação, mas companheiro do reino, né? Companheiro da Basileia, do reino de Deus. E na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, perseguido, e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, o dia do Senhor é que é o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, é o dia que nós nos reunimos. Tá? Então, no dia do Senhor, a revelação que Deus dá para ele é no domingo, é no dia do Senhor. A revelação que ele traz para a igreja é o dia que nós nos reunimos para cultuar. Inclusive, domingo agora nós teremos a transmissão do nosso culto, 9 horas da manhã, eu vou estar pregando aqui nessa página. Domingo às 19 horas, o pastor Jailton vai estar pregando aqui nessa página. E 17h30 eu vou estar pregando na página da nossa congregação, a Igreja Presbiteriana Esperança. Curte lá também. IPB Esperanca VIX. E aí ele vai dizer, então, achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi, por trás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, que vez escreve num livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, e aí ele vê, quem que ele vê? Ele viu 7 candeeiros de ouro. O que são 7 candeeiros de ouro? Leia comigo o verso 20, ele explica. O mistério das 7 igrejas e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os pastores das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, estava as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas, veja, aquele que está no meio das igrejas, que é dono delas, o Senhor Jesus, um semelhante a filho de homem. Filho de homem, Ben Adam, em hebraico, Hoios Anthropon aqui, né? Então seria o filho do homem, que é o título que Jesus mais usa em relação a ele mesmo, que é uma alusão a Daniel 7, 13 e 14, eis que vem o filho do homem, é aquele que vem, quando ele vem o reino lhe é dado, o reino eterno, ele vem para instaurar o reino de Deus, e ele vê o filho do homem, e aí o filho do homem está no meio das igrejas. E veja, as 7 igrejas são 7 igrejas problemáticas. Nós temos apenas 2 que não têm críticas, mas 5 problemáticas. Igrejas ruins, e tem uma que não tem nem elogio. Jesus está batendo na porta lá e está do lado de fora dela. E tem gente que fala assim, não, porque a igreja física não presta, não tem que congregar. Essas igrejas eram igrejas existentes, problemáticas, que tinha até falso profeta no meio dela, mas eram igrejas de Jesus. Quem defende que não tem que congregar são falsos profetas, são anticristãos. Porque o anticristo que deseja que a igreja não congregue. Então, desigrejado não é algo bíblico. A igreja do Senhor Jesus, ela se reúne fisicamente. A igreja de Éfeso, ela se reunia em um local lá em Éfeso. A igreja de Esmirna, ela se reunia lá, numa casa lá em Esmirna. Em Pérgamo, eles tinham todos um local físico, eles tinham todo um pastor mesmo. Todos eles tinham liderança e tinham problemas no meio deles, de relacionamento, uma série de coisas, até de falsos ensinos. A igreja, Jesus estava no meio dela. E Jesus amava ela. Até Laodiceia, que ele diz assim, eu repreendo e exorto aqueles a quem amo. E ele exorta a igreja de Laodiceia. Veja. Então ele está no meio das igrejas. Olha que coisa. Jesus está no meio das igrejas. Ele está aqui. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. E aí ele diz, e aí ele vê ele com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Suas vestes resplandecentes, vestes que demonstram então quem ele é. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus revelado a João. E tem gente que fala assim que viu Jesus, ou teve alguma revelação de Jesus, ou novas revelações. Queridos, loucura isso, porque
João, quando tem essa visão, ele cai no chão como morto. Verso 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Daniel, quando tem quando o Senhor Deus fala com ele, tem essa revelação, não resta força nele, ele cai como morto lá no capítulo 9. Isaías, no capítulo 6, quando ele tem a visão do Senhor Jesus assentado no trono, João capítulo 12, verso 39, 40 e 41, explica lá que Isaías vê Jesus em Isaías 6, quando ele vê, ele diz, ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Então ele cai como morto. Então tem gente falando de novas revelações hoje, né? Então aí de boa? Não. Né? Primeiro que a revelação já cessou, nós temos a palavra de Deus, e João vai dizer isso para nós em Apocalipse. Aquele que acrescentar qualquer coisa aqui, as pragas serão acrescentadas a ele desse livro. E aquele que tirar qualquer coisa que está aqui, vai ser tirado dele também. Né? Então a palavra de Deus é suficiente e única para nós, e vem da parte dele. E aqui então as vestes sacerdotais, Jesus Cristo como sacerdote, que é o mediador entre nós e Deus. Aí nós temos o seu cabelo branco, ele vai dizer que os seus cabelos são alvos como a neve, isso tudo é simbólico, tá bom, gente? Então, essa imagem que João tem é uma imagem que aponta algumas coisas dos atributos de Deus, de Jesus. Seus cabelos brancos denotam a questão da eternidade. O Messias, ungido do Senhor, Jesus Cristo, ele não é um homem apenas nascido de Maria, ele é o Deus eterno. Miqueias 5,2 diz isso, E tu, Belém Efrata, pequena demais, de ti virá aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Um menino se nasceu, Isaías capítulo 9, verso 6, um menino se nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. O próprio Jesus diz isso em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é eterno, e os cabelos brancos apontam para a sua eternidade. Seus olhos como chama de fogo apontam para a sua onisciência. Ele conhece, ele sabe e ele julga todas as coisas. Ele sabe e ele vem para julgar. Jesus, nos evangelhos, na sua primeira vinda, ele vem para salvar. Ele não vem para julgar, ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Na sua segunda vinda, ele vem para julgar. Ele vem para destruir o mal. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Seus pés semelhante ao bronze polido, então ele é o juiz poderoso que a tudo subjuga. Aqui nós não temos mais os cabelos de Jesus manchados com sangue, os seus olhos cheios de lágrimas, os seus pés pregados numa cruz. Seus pés são de bronze polido, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a alva. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, ele vem para julgar, ele vem para poder trazer juízo sobre a terra, sua voz trovejante, sua voz poderosa, ele vai dizer voz como de muitas águas, mostrando então a sua autoridade, não mais embargada pelo choro, não mais uma voz de homem sofredor na cruz, mas uma voz trovejante, poderosa, autoritária, e o rosto resplandecente, a glória da sua divindade. Ele se revela, seu rosto brilha como o sol, ele é o sol da justiça, que vai queimar todo o mal, e há de trazer luz para a sua igreja e destruir toda a maldade e fazer que os seus servos reinem com ele para todos sempre. Queridos, em tempos de aflição, somos chamados a olhar para o Senhor Jesus, o primogênito de entre os mortos, aquele que venceu a morte e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz para João, não temas! Veja, o Império Romano estava matando os cristãos, havia morte por todos os lados. Antipas, a fiel testemunha lá da igreja de Pérgamo, ele foi morto dentro de um touro de bronze, cozinhado vivo. Cristãos sendo mortos e lançados no Coliseu para serem mortos pela espada de gladiadores, comidos por feras, queimados vivos, crucificados aos montes na cidade de Roma. E ele diz, não temas, porque ele está no controle da história. Diante do coronavírus, não temas, ele está no controle da história. Ele venceu, e nós venceremos com ele. Ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
nós não precisamos temer. Ele ressuscitou, ele tem a chave do inferno. Quem manda no inferno é Satanás? Não. Quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Ele é Senhor de todas as coisas. Satanás não tem poder e autoridade alguma. Ele está subjugado diante dele. Ele governa as nações. Nada foge do seu controle. Ele é o soberano sobre toda a terra. Ele governa, ele reina, ele está reinando e nós venceremos com ele. E nós somos chamados a reinar com ele. Nós não precisamos temer o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele vai dizer, escreve essas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer, e envia às 7 igrejas. Vamos orar? Se você tiver dúvida, até aqui, o pessoal que chegou depois, esse estudo vai ficar salvo aqui na página da igreja, você pode ver depois, tá bom? Semana que vem a gente vai continuar estudando os capítulos 2 e 3 das 7 igrejas, e na outra semana a gente vê 4 a 22 e por aí vai, tá bom? Vamos orar? Quero orar por você também, orar por toda essa situação. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de aprender mais da Tua Palavra, nos aproximar desse livro tão precioso que é o livro de Apocalipse. O livro que nos faz ver quão glorioso é o nosso Redentor. O livro que nos faz perceber a grandeza de quem Tu és. O Deus que venceu e o Deus que nos dá a vitória. E que em Ti somos mais que vencedores. Te louvamos, ó Pai, porque podemos saber que o Senhor está no controle da história e nada foge do controle do Senhor. E apesar de ver pestes, de ver pandemias, de ver guerras, de ver tantos problemas, sabemos que o Senhor governa. O Senhor enviou o Seu Filho, que morreu, que venceu, está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte, do inferno. E tem a história nas Suas mãos. Louvado seja o Teu nome. Por isso nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e não precisamos temer, estar ansiosos, tampouco desesperados. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós. Louvado seja o Teu nome. Olha para cada irmão que me ouve nesse momento. Cuida deles, Senhor. Livra-os do mal. Traga paz aos seus corações. Prudência, ó Deus, nesse tempo. Para que se cuidem. Para que não sejam imprudentes, ó Deus, cometendo pecado diante do Senhor. Descuidando-se de si e dos outros. Mas, ó Deus, que tomemos todos os cuidados e descansemos em Ti, porque o Senhor é quem cuida de nós. Olha, Deus, para aqueles que necessitam. Olha para as nossas autoridades que precisam, ó Deus, prover mais leitos, mais hospitais. E que isso possa redundar em glória para o Senhor, para que a corrupção do nosso país seja acabada. Para que, de fato, ó Deus, o povo se volte para o Senhor, porque a Tua palavra diz que se o meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Gera arrependimento no coração da nossa nação e das nações, para que se voltem para o Senhor Jesus, para que o Senhor possa sarar a nossa terra, sarar a nossa vida, purificar-nos do nosso pecado. Tem misericórdia de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Show! Queridos, dúvidas, comentários, manda aqui agora. Walter, glória a Deus. Sueli Mendes, amém. Isso aí, muito bom. Luciano Lopes, Deus te abençoe. Pedro Ramos, glória a Deus. Fábio, manda o e-mail depois para mim. Isso aí, anota aí meu e-mail e me manda no meu e-mail, tá? Porque daqui não vai dar para eu anotar o e-mail de todo mundo. Então, se você me mandar no meu e-mail lá um pedido, eu respondo para você te mandando os slides. daniel.simoncelos@gmail.com, tá bom? daniel.simoncelos@gmail.com. Se você quiser me adicionar, me seguir lá no Instagram e mandar uma mensagem lá também, pode ser. É Daniel Simoncelos. Tá? Então no Instagram eu tenho feito lives aí ao longo da semana, compartilhando também ao longo do dia. Hoje a gente fez 2 lives lá no Instagram, né? Então segue lá no Instagram, Daniel Simoncelos, aqui no Facebook também, Daniel Simoncelos, né? Aí manda lá, pede aí, ou no meu e-mail, daniel.simoncelos@gmail.com. Eu mando para vocês os slides, tá bom? Semana que vem a gente vai estar junto, estudando a palavra do Senhor, né? Antonieta, Deus te abençoe, querido. Zé, Deus abençoe, avante. Fala, Zezé. Toninha, Deus abençoe. Pedro Soeiro, valeu, querido. Louvado seja Deus. Carlos Gomes, Deus te abençoe. Sui, amém. Deus te abençoe. Felipe, Deus abençoe. Meu e-mail, daniel.simoncelos@gmail.com. Isso aí, Thiago, obrigado. Show de bola. Valtim, Deus abençoe. Tamo junto. Louvado seja Deus.
Dúvidas, perguntas, queridos? Manda aí que a gente responde agora. Benção, Thiago. Thiago é nosso missionário lá da nossa igreja. Abençoado, ele e a Maiara. George, show de bola, Deus abençoe. Quem não curtiu a página da igreja, curte aí, gente, para poder acompanhar o culto de domingo. Domingo, 9 horas da manhã, eu vou estar pregando aqui. 19 horas, o pastor Geraldo vai estar pregando. Curte a igreja, a página da Igreja Esperança também, PB Esperança VIX. Vamos ter uma mensagem lá, 17h30. E segue no Instagram, tá bom? Daniel Moncelos, IPB Vitória no Instagram. IPB Esperança VIX, IPB Esperança só no Instagram, tá bom? Brenão, Deus abençoe, querido. Show de bola. Pedro Ramos, vamos lá. Pastor, quando Marcos fala que ninguém sabe o dia da vinda de Cristo nem o Filho, a interpretação deve ser literal? Sim. O Senhor Jesus, ele tem divina, ele é Deus e homem, e naquele momento ele não sabia. Hoje ele sabe, óbvio. Naquele momento ele tem esse conhecimento eclipsado ali, né? Então quando ele diz isso, sim, ele não sabia. Mas hoje ele sabe, né? Porque não lhe era dado naquele momento saber para não revelar. Então, nesse sentido, né? Manuel Júnior, Deus te abençoe, querido. Beijo para você. Deus abençoe, Sueli. Deus abençoe, Toninha. Cristina, Deus te abençoe, querida. Maninha, excelente estudo. Glória a Deus. Thiago Neves, semana que vem vamos aprofundar mais especificamente em cada igreja. Isso. A gente vai estudar 7 igrejas semana que vem, né? Se der para entrar no capítulo 4 em diante, a gente entra, mas eu imagino que não, né? A gente vai dar um estudo aí das 7 igrejas na semana que vem, e aí nas próximas semanas a gente entra capítulo 4 a 22, né? Vamos lá, né? Se a gente não tiver mais o estudo online, voltar a ter o discipulado presencial nas próximas semanas, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar recluso, a gente mantém o estudo online, tá bom? Eu me comprometo com vocês da gente manter esse estudo online, e aí com outro horário, tá bom? Mas a ideia é a gente ter esse estudo aqui. Lá na igreja presencial a gente está vendo outra coisa, antropologia bíblica. E aí, quem quiser estar conosco lá presencialmente quando terminar, estamos junto lá na primeira igreja, toda sexta-feira, 8h30, com a UMP da primeira igreja, né? Felipe, o reino de Cristo tem início na sua encarnação ou após a ressurreição quando foi aos céus? É interessante a sua pergunta, né? Jesus vem, o reino é instaurado, nós temos muito já e ainda não. Então o reino vem e o seu reino é chegado, ele vai dizer isso, é chegado o reino dos céus. Então o reino vem com a vinda do rei, Jesus vem como rei, né? Mas a sessão à destra, né, nesse reinado eterno, o reinado que ele inicia, né, inicia na sua ressurreição, pleno, né? Vamos dizer assim, esse reinado dele mesmo. Então o reino inicia na sua vinda e ele tem um cumprimento mais pleno na sua ressurreição. Jéssica Galvão, Deus abençoe, querido. Paz. Em que contexto algumas religiões se baseiam para dizer que haverá um arrebatamento secreto depois da vinda de Jesus, onde todo olho verá? Uma interpretação literal de Apocalipse 20, achando que é uma sequência cronológica. Então vai dizer, não, olha aqui, ó, ele destrói o anticristo, mas aí depois tem o reino milenar, porque no 19 ele destrói o anticristo, vem e tal, e aí o 20, né, tem de novo isso. Mas veja, são perspectivas distintas. João está narrando a mesma coisa sobre perspectivas distintas. O Apocalipse 20 inicia na ressurreição e termina na segunda vinda. E o 19 ele está falando numa outra perspectiva. Então o pessoal pega, por exemplo, aquele texto lá, né, que fala, né, que um será deixado, e outro, um será tomado e outro será deixado, né, que é um contexto da destruição de Jerusalém, um contexto de quem é levado para a morte, quem é deixado para a vida, né? Então quem é levado é ruim, aí eles levam isso como se fosse um arrebatamento, né? O arrebatamento que a gente tem tá lá em Tessalonicenses, é um arrebatamento visível e não secreto, né? Onde nós nos encontramos com o Senhor nos ares e reinaremos com Ele, mas já de uma vez por todas, e não um arrebatamento, aí tribulação. Nós já vivemos a tribulação e nunca ficou tão claro isso como hoje. A gente está vivendo isso, né? Boa noite, Raquel, paz. Mais uma dúvida, queridos? E agradeço, viu, a paciência de vocês e estarem aqui conosco.
compartilha esse vídeo. Quando fechar aqui, eu vou manter esse vídeo aqui disponível para poder assistir, se eu quiser assistir novamente depois, para fixar melhor. E compartilhe para que mais pessoas também possam estar aprendendo essa palavra. Tem muito mau ensino de Apocalipse na nossa nação, né? 90 e tantos por cento dos evangélicos têm uma visão muito distorcida, baseada em deixados para trás, né? Baseada em filme. Que coisa. Não, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, vamos aprender da palavra, né? Beleza, queridos? Mais alguma dúvida? Se não, vamos encerrar a nossa live. E domingo eu espero vocês aqui nessa mesma página, 9 horas da manhã. Tá bom? Deus abençoe. Quem tiver dúvida aí, né, que não deu para responder agora, manda no meu e-mail também, daniel.concelos@gmail.com, a gente responde lá. Ou no Instagram, Daniel Concelos, manda lá uma mensagem lá no privado que eu respondo para vocês, tá bom? Gosta de filme não, Rev? Para aprender não, filme é bom para passar tempo, e nem todo filme não, né? Filmes bons. Vamos lá. Tudo exposto com muita clareza, pastor. Glória a Deus, Cleide. Louvado seja Deus. Felipe, a carta das 7 igrejas foram escritas apartadas, independentes do restante do livro, ou o conteúdo é único? O conteúdo é único, tá? Com as cartas das 7 igrejas, e veja, ela serve para todo mundo, né? E serve para as 7 igrejas de todas as eras, e não, tá, é tudo num contexto único, e a gente vai interpretar aí o livro de Apocalipse como um todo, né? Reverendo Jailton está aí nos assistindo, reverendo, Deus abençoe sua vida, né? Nosso pastor efetivo, nosso pastor titular aí, né? Reverendo Fábio Coutinho chegou também, já acabamos, viu, gente? Mas isso tudo vai ficar salvo aqui, semana que vem a gente vai estar junto, se Deus quiser. Muito bom, Valtinho, Deus abençoe. Pedro Ramos, o que significa a prisão de Satanás por 1000 anos? Nós vamos chegar lá no reino milenar, tá bom? Mas aí é os seus poderes limitados, né? Então Satanás, ele antes, né, tinha o controle dos reinos, antes, né, ele governava no mundo, um governo obviamente não legítimo, mas ele estava livre. Hoje não. Hoje a igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, no sentido de que nós vamos arrancar pessoas do inferno. E Satanás não tem poder sobre isso, ele não tem poder sobre a igreja, ele está tão subjugado que a gente pode sim expulsar demônios. Se a gente expulsar demônios em nome de Jesus, eles saem, né, porque ele está subjugado e os seus poderes estão limitados, ele não tem poderes, né? Então é no sentido de prisão, aí não é no sentido literal de que ele está preso, mas no sentido de poderes limitados, né? Ele está aí com a tornozeleira eletrônica, ele está aí com seus poderes limitados, ele não pode fazer o que quiser, né? É isso. Thiago Neves, Heavy do seriado. Sou nada, cara. Eu vejo pouco seriado. E não tem paciência. Eu tava vendo esses dias aí de confinamento. Rapaz, eu fiquei chateado, porque Guardião, alguma coisa assim, sei lá, num contexto mais islâmico da Turquia, né? E aí o cara é o escolhido lá para salvar Istambul e o mundo. Um cara fraco. Nossa, que cara muito fraco, né? Eu tive paciência de ver, não. Eu não parei. Gente, Deus abençoe. Tamo junto, tá bom? Se tiver dúvida aí, manda pra gente. E domingo, 9 horas da manhã, a gente vai estar aqui nessa página. Curte aí. E 19 horas, o pastor Jailton vai estar pregando também pra gente, tá bom? Deus abençoe. Grande abraço.